Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa live aqui do Mães que Educam. Hoje é quinta-feira, dia de live. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Marta, Ludmila, chegando aqui. Andresa, Lari e Quinto, Fernanda, pessoal do Facebook também chegando. Sejam todos muito bem-vindos para essa live hoje. E o tema é como lidar com as brigas entre irmãos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Os temas sempre voltados para os desafios, né, da educação dos filhos, a partir das mensagens que vocês mandam, dos e-mails que eu recebo, dos comentários aqui nas lives. Então, hoje, brigas entre irmãos. Boa noite para todo mundo. Carol, chegando. Baby Nutri, Leila, boa noite. Então, pessoal, deixa eu me apresentar, porque tem muitas pessoas vindo para o perfil, começando a seguir o Mães que Educam. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cristina Cansado, eu sou a criadora dessa plataforma, né, do Mães que Educam. Tem blog, tem canal no YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem cursos online sendo anunciados, o Como Educar os Filhos e Colocar Limites, e o Oficina de Brincadeiras. Então, se vocês encontrarem esses anúncios aí, são meus. Eu sou pedagoga e sou mãe também de 3 filhos, o Gustavo, o Rodrigo e a Débora, e eu sou a curadora do Clubinho da História, que é um clube de assinaturas aqui, a Caixinha Mágica, a gente chama de Caixinha Mágica. Todo mês as famílias que são assinantes recebem em casa a Caixinha Mágica. Tem livro, vai desafio, vai surpresa, vai presente para quem cumpre desafio. Esse período agora de isolamento social, a gente suspendeu a caixinha e suspendemos as assinaturas também. Em contrapartida, cada família assinante ganhou de presente o curso Oficina de Brincadeiras. Eles receberam os e-mails, já estão acessando. É um curso que está sendo anunciado e o pessoal do Clubinho da História recebeu, né, esse presente do Clubinho da História. Bom, então vamos lá para a nossa live. Eu quero começar a live fazendo um pedido para vocês. Na verdade, são 3 pedidos. A Karine você é assinante há algum tempo e não consegue o acesso, Karine, do curso? É só você mandar para a gente no WhatsApp do Mães que Educam o seu e-mail que a equipe coloca o acesso para você, tá? Vai aparecer aqui agora mesmo o WhatsApp do Mães que Educam. Aí você manda para a gente, tá bom? Então, eu queria pedir para vocês o seguinte, para vocês colocarem para mim de onde vocês estão me assistindo, de qual cidade, porque é muito bom saber de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão assistindo a live. Se vocês são alunas, igual a Karine colocou aqui, né? Se são alunas de algum dos cursos, se são assinantes do Clubinho da História, se vocês estão vivendo esse desafio de brigas entre irmãos, ou se vocês têm medo de viver. Escreve aí pra gente, é bom, né, a gente desabafar, é um espaço legal, todo mundo aqui tá com o mesmo objetivo, é bem bacana. E também dá sugestões, né, quem sabe vocês encontraram uma ideia legal aí, então inspira a gente, contribui muito aqui, ó, já tô vendo o pessoal colocar João Pessoa, São Paulo, Ceará, Goiânia, Poções na Bahia, bacana demais, show, São Gonçalo. Isso mesmo, pessoal do Facebook também, de onde vocês estão assistindo a live? São Paulo, capital, Floripa, show. Lilian tá aqui, boa noite, Lilian. Da Senhor e Senhora Creolês, a nossa última live foi sensacional, conversei com as mães, elas lindamente, gentilmente entraram na live, conversaram com a gente, foi muito bacana. Do Facebook também eu respondi perguntas, foi muito legal. Luciana aqui de BH, bacana. Show. Rayane, boa noite. Rio Grande do Sul, Apri. Beleza. Bom, gente, então é o seguinte, eu quero começar a live falando o seguinte para vocês.
Brigas entre irmãos é algo que traz muito desgaste pra gente, muito medo, enfim, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero lembrar para vocês que nós somos humanos, cada um é cada um tem as suas individualidades, tem as suas características, e as pessoas crescem e a gente não tem garantia que tudo aquilo que a gente ensinou, os adultos irão colocar em prática, não é assim? A gente vê muito adulto brigado com irmão, né? Irmão brigado com irmão, dificuldade de relacionamento, e às vezes os pais olham e não entendem direito por que isso está acontecendo, né? Porque determinados irmãos não combinam. Isso dói, é muito doloroso. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, e que eu sempre falo aqui nas minhas lives, a gente precisa fazer a nossa parte. Procurar fazer bem feito, fazer direito, buscar excelência mesmo com as nossas imperfeições, porque as nossas imperfeições é que nos fazem humanos. Então a gente vai errar sim, a gente vai ter que pedir desculpas, a gente vai ter que recomeçar, mas eu quero, antes de começar a live, dar parabéns para todo mundo que está aqui, para todo mundo que parou tudo para escutar, para participar, que vai dar depoimento, que vai assistir depois, porque isso que é bacana. Aí a gente vai poder dormir tranquilo, né? Olha, eu tô fazendo minha parte, eu tô buscando, porque a gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser pai, aprende a ser irmão, a gente não nasce sabendo, o amor é construído dia a dia. E cada live que vocês assistem aqui, ou cada curso meu que vocês fazem, é para o desenvolvimento pessoal, né? Acaba respingando em outras áreas da sua vida e faz você ser um pouco melhor, menos culpada. Então, queria começar a live falando isso, tá, gente? É bom que a gente tenha isso bem claro na cabeça da gente, né? Nós fazemos a nossa parte e é isso que vale, é isso que conta muito, porque vai fazer a diferença, principalmente na nossa vida. Então, bora lá conversar sobre brigas entre irmãos. Brigas entre irmãos é algo que traz, como eu falei no começo, muita preocupação, traz sim medo, porque a gente quer que os nossos filhos cresçam amigos, não é? Que eles sejam companheiros, que eles sejam unidos, que um possa contar para o outro na hora de uma necessidade. Eu fico vendo os meus filhos aqui, eu vejo os meus sobrinhos, eu próprio com as minhas irmãs. Tem briga? Tem. Tem conflito? Tem. Tem desafio? Tem. Claro que tem. A convivência, ela traz esses conflitos, mas na hora que a gente precisa, na hora que um tem que contar com o outro, muitos desavenças, né, são deixadas de lado e a gente ajuda um ao outro. Não é aquele distanciamento, né, aquela coisa que dói muito e que é o que a gente tem medo. Então eu fico vendo aqui os meus filhos, eu também com os meus irmãos, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, particular, que a gente discute as coisas lá, tem briga também, mas a gente vai se arranjando e é isso que a gente quer para os filhos, não é? A gente quer que eles sejam companheiros, que eles possam contar um para o outro. E quando vê eles naquela brigaiada, né, naquela confusão, a gente tem medo deles não crescerem unidos, traz desgaste nas relações, cansaço mesmo, não é? Nossa, traz raiva também, traz irritação, dá um desânimo na gente. E isso machuca mesmo a gente. Eu não sei como é que é na sua casa, não sei como é que você vive isso, não sei se vocês têm medo de viver isso, né? Porque tem mães que podem ter filhos bebês, né? E aí a gente tem medo. Como é que é na sua casa? Conta pra gente, você vive isso aí na sua casa? Você vê os seus filhos brigarem e não sabe o que fazer? Conta pra gente, coloca os depoimentos aí pra gente. E é engraçado, porque essa vontade que a gente tem dos filhos, né, ficarem unidos e ficarem bem é algo que fica no nosso imaginário. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme, a gente fez a sessão pipoca, eu até postei lá no Instagram, né, dando uma sugestão da sessão pipoca e a gente acabou fazendo aqui em casa. Então, na sessão pipoca daqui, a gente estava assistindo o filme O Príncipe da Pérsia. E teve, né, toda aquela jornada do herói, aquela confusão toda, e em determinado momento do filme, a gente descobriu que os irmãos eram amigos, que eles não eram os vilões,
que um estava torcendo para o outro e foi uma comemoração, né? A gente ficou muito feliz porque no começo dava a entender que o vilão seria o irmão, né? O irmão, os irmãos. Dois irmãos contra um irmão. Então ficou aquele baixo astral, nossa, irmãos, cresceram juntos, não sei o que, né? A gente fosse meio baixo astral. E aí depois deu uma reviravolta e a gente descobriu que não, que eles eram amigos e foi muito legal, foi muito bacana. É isso que a gente quer, né? Irmãos unidos. E aí, mas eu quero falar para vocês que o conflito, ele é inerente à convivência humana, né? Essa convivência do dia a dia, ela traz conflito, não tem jeito, né? Gente grande briga, criança briga, portanto, irmãos brigam, né? Não tem jeito de ser diferente. Só que os conflitos, pessoal, eles podem ser construtivos e podem ser destrutivos, não é? Os conflitos podem ajudar muito as crianças. Essas brigas entre irmãos podem trazer muitas aprendizagens, mas elas também podem trazer muitos prejuízos para a criança. Esses conflitos podem mexer com a autoestima delas, né? Podem mexer com a autoconfiança delas, eles podem deixá-las desunidas mesmo, né? Se sentindo mal. Então, é muito importante ver como o adulto que está ali com elas vai levar esse conflito, como é que vai levar essas brigas, né? Porque os conflitos, gente, eles acontecem a partir da convivência humana mesmo, não tem jeito, mas o ambiente também favorece ou não os conflitos construtivos e destrutivos. Vocês sabiam disso? Aí na sua casa, o ambiente que o seu filho tá, ele pode ser um ambiente que provoca muito conflito e conflito destrutivo. E que contexto destrutivo é esse? É aquele contexto, gente, que não tem cooperação, sabe? Não tem cooperação, tem muita comparação, muita rigidez, não tem flexibilidade, aquele contexto em que as pessoas não se olham, né? Tudo é com grito, tudo é com competitividade, né? É assim, se um ganha, o outro perde, né? É sempre assim na hora do conflito. Um fica insatisfeito, um não se sente bem, um se sente lesado e o outro se sente ganhador, vitorioso. Esses ambientes, eles são destrutivos, gente, pro conflito. Eles não fazem o conflito ser algo que traz aprendizagem. Muito pelo contrário, eles tornam o conflito destrutivo, porque acaba com a autoestima da criança, acaba com a autoconfiança dela, com a segurança dela, gera mais briga. Em contrapartida, há aquele ambiente que é construtivo, aquele ambiente em que sim, os conflitos vão acontecer porque eles são da convivência, mas eles vêm para trazer aprendizagens. Então é um ambiente onde há escuta, onde há olho no olho, onde há um ganha-ganha, né? As pessoas, o conflito existe, ele acontece, mas as pessoas se sentem insatisfeitas com o resultado daquele conflito, como foi resolvido. É um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Eu ganho, o meu filho ganha, o outro filho meu ganha, todo mundo ganha. Então é preciso você pensar nisso, né? Como que é esse ambiente aí na sua casa, que gera conflitos normal, natural, mas que tipo de conflitos esse ambiente que vocês estão vivendo está provocando? A gente tem que parar e pensar, e às vezes dá um medinho, né? Porque a gente vê tanta coisa errada e às vezes não consegue consertar, mas é importante vocês saberem que tem jeito, né? Principalmente nesses dias agora de isolamento social, que a gente está tão cansado, está tão desanimado, mas há uma luz no fim do túnel, tem jeito, né? As pessoas podem sim ser cooperativas, elas podem sim umas ajudar as outras, né? E isso tem jeito. É muito interessante, gente, quando você olha para o conflito, né? Para esse lado do conflito que vem como uma construção, que vem como aprendizagem. Nossa, pensa para vocês verem, na hora que tem aquela briga brava aí na sua casa, olha quantas coisas que você pode ensinar para o seu filho,
Quantas coisas que aquela briga que ele teve com o irmãozinho, né? Seja por causa do controle remoto, por causa de um brinquedo, enfim. Quantas aprendizagens pode vir daquele conflito? Olha só, ele pode aprender a lidar com a própria raiva, né? Ele pode se conhecer mais, aprender a lidar com aquela ira que ele tem. Ele vai mudar de ideia. A gente muda de ideia, né? A gente pede desculpas, a gente vê, né? Tem um outro jeito. A gente pode ensinar para os filhos da gente nesse momento de conflito sobre valores, sobre ética, sobre princípios, não é? A gente pode ensinar para o filho da gente sobre amizade, sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Olha quantas coisas, eu estou falando só algumas. Aí na sua casa, se você for observar um momento de conflito, gente, quantas coisas que os seus filhos podem aprender nesse momento, mas vai depender muito desse ambiente que vocês estão vivendo e da maneira que você vai conduzir aquele conflito, né? E aí, como lidar com isso, né? Como lidar com aquela briga que explode ali naquela hora? Eu preparei aqui umas dicas para vocês, gente, que na verdade são sugestões, é para vocês se inspirarem. Cada família é de um jeito, cada criança é de um jeito, mas os estudos, a própria experiência como professora, como mãe, vai te repertoriando para você poder ajudar outras pessoas, né? Então, quando eu faço a live aqui, que eu sento, que eu preparo, a live tá toda preparadinha aqui, né? Aí depois eu vou reler, aí eu puxo uma observação aqui, puxo outra observação aqui. Eu fico pensando, né, nas famílias que vão assistir, nas mães que estão aqui, porque a carga pesa muito pro lado da gente, né? Pro lado da mulher. E a gente precisa lutar contra isso, e uma maneira que eu encontro de ajudar as mães e de defender essa causa que eu acredito, né, que a gente tem que se empoderar mesmo, preparando esses cursos e essas lives que vão proporcionar um desenvolvimento pessoal para vocês. Não é? É um desenvolvimento pessoal mesmo, porque na hora que o bicho pega, né, na casa da gente, a gente tem repertório para agir, para colocar em prática e para libertar dessa culpa que põe nos ombros da gente, dessa carga toda, né? Eu faço a minha parte. Tem alunas, gente, que falam assim para mim, e mesmo pessoas que me seguem, vocês viram os depoimentos da semana passada, que às vezes a mãe tá muito só, né? Ela tá muito sozinha. E aí eu falo para as mães, façam a parte de vocês, não fica preocupada com o outro, né? Se liberta disso, faça o que você pode fazer, o que dá para fazer, e cada curso que você faz, cada live que você assiste, cada depoimento que você lê aqui ajuda a gente a se libertar, não é? Eu falo para vocês, escrevam aí, coloquem, Cristina, não tô aguentando, aí vem outra mãe e comenta, é muito bom, porque a gente vai fortalecendo essa rede, não é? Então, quando vocês sentam aqui e vão aí na casa de vocês, né, e vão assistir lives sobre briga entre irmãos, vocês vão ver que as mães colocando aqui, ó, a Lucélia falando, marido parece criança, como lidar com o estresse da aula à distância, sim, tudo é culpa da mãe, sei que tudo é possível, mas como, quais ferramentas você usa, você ensina estratégia para lidar com isso, aí tá vendo? Vamos escrever, porque a gente se sente bem, né, liberta assim das coisas, sabe? É bom, é uma catarse, né? É por isso que eu gosto dessas lives, né, gente? É uma hora que a gente pode escrever, porque somos todas mães, professoras, madrinhas, mulheres, tem pais também aqui, né? Tem gente que me pergunta, ué, mas você fala só pra mãe? Claro que não, eu falo pra todo mundo que quer melhorar como pessoa, né? Aqui, ó, a Salete falando, não tô aguentando a desobediência do meu filho. A Kátia, tem dias que tenho vontade de sair correndo, acabo brigando com o marido por conta das brigas das crianças, sou mãe de 4, tô pirando, eu também, aula à distância, continuo trabalhando, poxa, estou em tempo de enlouquecer. Gente, é isso, né?
Aqui, meus filhos de 6 e 8 brigam a todo momento, não sei se é só ciúmes. Então, é muita carga, né? No que cai no colo da gente. Nossa, e aí com esse isolamento ficou tudo maior, né? As birras, a explosão de birra, briga, e trabalho de escola. E esse tempo que a gente senta aqui é bom que a gente, né, desabafa e escuta outras mães. É muito bom. Depois eu vou ler os comentários, é muito legal. A última live da semana passada foi maravilhosa, né, gente? Foi incrível. As mães puderam falar, muitas se identificando. Nossa, muito legal. Bora lá, então? Karina, que ferramentas que a gente pode lidar com isso? Eu tenho umas dicas aqui pra vocês, né, gente? É pra inspirar. Aí vocês escutam, faz uma combinatividade a partir das experiências que vocês têm, da realidade de vocês, e tem ideias e coloquem em prática, e é bom, e aí vocês vão ajudar outras mães também, né? Então, olha só, ficou a pergunta da live: como lidar com as brigas entre irmãos? Primeira coisa, lembrar que isso é normal. Criança briga mesmo. Adulto também briga. É convivência, não tem jeito, né? A diferença está em como nós vamos lidar com isso. Então, bora lá. Brigou, tá aí, o bicho tá pegando, gente. Primeira coisa que vocês vão fazer é parar tudo, né? Parar tudo e tentar não, resolver pela conversa. Tem que ser pela conversa. Não adianta pôr de castigo, porque eu fiz a live aqui terça-feira no clubinho, a caixa tá me atrapalhando aqui. E falei com as mães, vocês vão pôr os meninos lá no cantinho do pensamento, eles vão ficar lá brincando. Criança, ela não tem depois de 6 anos, até que tem o pensamento reverso, mas criança pequena não tem, e não adianta, gente. Esse negócio de castigo, isso aí é coisa do passado. Você tem que punir o seu filho pela consequência da ação que ele fez. Depois eu vou fazer mais lives sobre isso, que eu já fiz, mas eu vou fazer de novo. Mas aqui, na briga entre irmãos, tem que ser pela conversa, não tem jeito, né? É olho no olho, é conversar. Se o bicho estiver pegando demais, acalma, respira. E tem que resolver, tem que ter escuta, né? As duas partes têm que ser ouvidas. As duas partes que estão brigando, ou 3 partes, têm que dar sugestão para a solução. Então, é muito importante você perguntar para os seus filhos como é que pode resolver isso, né? Qual que é a sugestão deles para resolver esse conflito. Então, um fala, o outro fala, você vai ser um mediador de conflito mesmo, né? E aí, Cristina, mas eles são muito pequenininhos, você pode ser porta-voz de um deles, você pode ajudar naquele momento, você tá vendo a situação, você pode ser muito claro: olha, eu estou vendo que vocês estão muito bravos, eu estou vendo que vocês estão brigando por causa do brinquedo, peraí, né, vamos escutar, quem quer falar, um fala primeiro, e eles se explicam e se colocam, mesmo os pequenininhos, gente, né, eles têm que ter voz, tanto na hora de reclamar, como também na hora de resolver. Então, como é que a gente pode resolver isso aqui? Pergunta para os meninos, porque quando eles também dão solução para os problemas, eles se sentem responsáveis por aquela solução, por colocá-la em prática. Então, não adianta bater, não adianta colocar de castigo, não adianta pegar o objeto da discórdia e esconder, porque tem mãe que faz isso, né? Tá brigando por causa dessa caneta aqui? Então, vou guardar a caneta, vou esconder essa caneta e só vou devolver depois que essa briga acabar. Não acontece isso? Ou já vi, por exemplo, mães de adolescentes, né? Eles estão lá demorando no banho, não sai do banho, aí a mãe vai lá, desliga a chave. Esconde celular. Gente, isso é postura antiga, sabe? Abafa aquilo ali na hora, resolve, tá? Mas não tá educando o seu filho, né? Ele não está aprendendo pelo reforço positivo. Disciplina positiva é isso, né? Disciplina vem de discípulos, né? É do latim, é aprender pelo lado positivo. Então, é valorizando os sentimentos deles, é ouvindo o que eles têm para falar, mesmo que eles são pequenininhos, gente. Não adianta pegar e esconder. Isso eu tô falando para vocês como mãe, como professora, como pedagoga, como estudiosa. Não adianta.
ali naquela hora vai abafar, mas eles vão crescer com raiva um do outro, né? Assim, com raiva de, sabe, aquele sentimento, né, que não é bacana, que não é o que a gente quer para os filhos da gente. Então, primeira coisa, conversa, pega o controle, você segura o controle e ouve cada um. Se o, por exemplo, né, vou dar o exemplo da caneta. Essa caneta aqui, gente, ó, é maravilhosa. Essa caneta aqui dá briga, porque os meninos, os dois vão querer, os três, todo mundo vai querer essa caneta aqui, porque ela é muito legal, né, de brincar. E aí você vai pegar o objeto e vai conversar com os meninos, né? Eu tô vendo que vocês estão brigando, que vocês estão muito bravos, e aí é muito rápido, né? O seu tom de voz, você é o adulto experiente, é o parceiro experiente, e aí vai conversar. O que tá acontecendo? Ah, ele tomou, então calma, né? Respira, um fala, o outro fala. E aí, como é que vai resolver isso? Qual que é a sugestão de vocês? As crianças surpreendem. Eles mesmos podem falar, não, eu brinco primeiro, depois ele brinca. Se eles concordarem, ok. Ah, a gente brinca junto, ok. Eles vão dar a solução. Não é a sua solução que é a perfeita, né? É a solução que for viável. E os meninos podem dar essa solução. E aí, se não houver um consenso, você pode dar a sugestão, né? Porque, como eu falei, você é o adulto experiente. Então, você pode falar, gente, olha, eu tô vendo que vocês não chegam no acordo, então vai ser o seguinte, eu vou marcar aqui, 2 minutos, 5 minutos um brinca, depois reveza. O outro brinca 5 minutos. Ou, quem sabe, vocês dois brincam juntos. O que vocês escolhem? Então, sabe fazer aquela mediação para os meninos aprenderem que é pela conversa, é pela escuta ativa que a gente resolve os problemas. Não é batendo, não é escondendo o objeto, não é indo para o castigo. Porque a criança não vai aprender o que a gente quer pela disciplina positiva, pelo olho no olho, pelo reforço positivo, não vai aprender, né? Então, é isso que a gente quer, que eles aprendam a respeitar uns aos outros. Não é porque tem medo de você, não é porque tem medo de apanhar, não é porque tem medo de ir para o castigo, é porque eles sabem que tem princípios, que tem valores que contemplam as pessoas, o coletivo, que tem regras que é para o coletivo, que tem que ser respeitadas, que existe o outro, que existe eu, não é? Então é por aí que a gente vai. E aí, uma outra coisa muito importante também é vocês não quererem também, né, ser a toda poderosa ou o todo poderoso, porque pode ser que os filhos de vocês entrem no conflito lá e eles mesmos vão resolver, cada um vai entrar ali, vai resolver e nem precisa da sua presença. E quanto mais você incentivar a resolução do conflito pela conversa, mais eles vão aprender a resolver o conflito pela conversa sem a sua presença. Às vezes você nem precisa entrar, então observa, né? Calma, né? Não fica querendo ir lá e resolver tudo de uma vez. Observa. Pode ser que os seus filhos resolvam aquele conflito, que eles cheguem a um acordo. Principalmente se estão aprendendo com você a resolver os conflitos pela conversa. Uma coisa vai puxando a outra, né, gente? É muito lindo isso. As crianças aprendem, né? As crianças, elas respondem a muitas coisas rápido, viu? Rápido. A gente propõe e elas aceitam. É muito lindo isso, né? Então, eu tô vendo aqui eu fico doida para ler o que vocês estão escrevendo, gente. A Alice está falando verdade. Às vezes eles mesmos se resolvem e a gente nem precisa se meter. É isso mesmo, né? Então, primeiro você tem que entender que os conflitos têm que ser resolvidos pela conversa. E aí, vocês vão ver que eles vão aprendendo. E aí, calma, né? Não tem que ir lá também meter a colher de pau em tudo, não. Calma, deixa que as crianças, elas são muito empoderadas, gente. As crianças são muito competentes, né? E elas nos surpreendem o tempo todo. A Josiane tá falando aqui, ó. Geralmente, meu caçula bate muito. O que fazer? Ele tem 2 anos e meio. Josiane, ele vai bater mesmo, porque é o jeito que ele tem de resolver o conflito, mas você vai ensinando pra ele, né? Se precisar segurar a mãozinha dele, fala que isso dói, chama a atenção dele pra outra coisa. As crianças, elas são muito intuitivas, né? Elas vão
né? Elas vão e o adulto é que vai dando o tom, né, gente? Tem coisa que pode, tem coisa que não dá, que você não pode permitir. A gente não pode permitir a criança bater na gente, não é? Não pode, porque ela está descobrindo o mundo, as emoções. Sim, isso está explicando e até justificando a ação dela. Mas a gente vai ensinar para ela que tem coisas que machucam o outro, né? Que ela pode sim descobrir o mundo, mas de outras formas, né? Com os brinquedos, com as caixas com os livros, não é? Com outras, tem outras possibilidades. Então as crianças vão aprendendo. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Gente, eu não vi o meu pai e a minha mãe aqui na live, mas certamente vocês estão aqui, né, pai e mãe? Então, um beijo pra vocês, tô morrendo de saudade. É provável que eles estejam aqui, mas eu não vi. Que eles sempre estão aqui na live, né? Deve estar aqui. Beijos. Então, olha só, e beijos todo mundo que tá aqui, né, que eu conheça e que eu não consigo ver aqui porque passa muito correndo. Beijo para todo mundo e para as minhas alunas, para quem tá aqui pela primeira vez, né? Bom, então vamos lá, mais uma dica para vocês. Tá fazendo sentido, gente, isso para vocês? Tá fazendo sentido resolver conflito pela conversa? Tá fazendo sentido deixar as crianças também tentarem resolver os conflitos delas? Tá fazendo sentido para vocês? Põe para mim um joinha. A Barbie Kay tá dizendo, dar voz à criança é muito importante. E o meu tem autismo. Nossa, você falou tudo. É muito importante. Sim, a gente precisa dar voz para as crianças, né? Elas são muito poderosas. Elas nos surpreendem o tempo todo, né? Ah, a Sabrina tá fazendo. Legal, Sabrina. Valeu. Então, vamos lá, gente. É porque tá muito lá embaixo aqui. Deixa eu ver. Joia, os joinhas aparecendo. Obrigada, gente. Então, bora lá. Olha só. Eu preparo essas lives para vocês com tanto carinho. E é muito bom, né? Quando a gente vê que tá dando certo, que tá funcionando. É muito legal. E eu amo quando eu vejo vocês colocando os depoimentos, uma fortalecendo a outra. É muito legal, gente. Isso é uma rede que se fortalece, né? É muito show isso. Muito bacana. Bom, então, mais uma coisa que eu tava pensando, né? Para poder dar dicas para vocês, gente, que é muito importante também, sabe? E que é preciso que a gente leve muito a sério. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que a nossa cultura, né, ela favorece muito, incentiva muito isso, mas a gente tem que quebrar essa roda, tem que quebrar esse padrão de não ficar rotulando. Olha aqui, ó, Maria, quando um fica provocando o outro. Maria, você pode falar isso para os seus filhos. Eu tô vendo que um tá provocando o outro, mas dá ideias para eles, sugestões de brincadeiras. Vai vir a próxima dica aqui que vai bem ao encontro do que você tá falando. Quer ver? Peraí. Olha só. Deixa eu voltar aqui para minha terceira dica. Que eu tava falando, que eu fico vendo aqui, fico doida para comentar. Isso, bacana, gente. Muito legal. Bom, é o seguinte... Não rotular as crianças. Gente, isso é muito importante. Porque a gente tem uma mania, né, de ficar falando assim. Ah, esse meu filho é birrento. Ah, esse aqui, nossa, ele é caladinho demais. Esse menino aqui, nossa, tudo que ele vê, ele quer. Tudo, sabe, a gente começa a rotular as crianças e esses rótulos, eles são muito cruéis. Porque nós estamos em processo, em desenvolvimento. Ninguém a gente está, né? Então a gente muda, a gente melhora, a gente evolui e quando ficam rotulando a gente carrega o peso do rótulo. Isso é muito triste, muito cruel. E a criança, ela às vezes vai se comportar ou reagir respondendo àquela expectativa sua com aquele rótulo. Porque é a minha mãe que tá falando que eu sou birrento, é a minha mãe que tá falando que eu sou bobo, é a minha mãe que tá falando que eu quero tudo que eu vejo. Então a criança vai corresponder. Ou então assim, né, às vezes a criança vai se tornar agressiva como uma forma de
de gritar, né? É um clamor da criança, né? Como se ela gritasse, eu não sou assim. Para de falar isso comigo. Então ela fica agressiva, ela fica irritada, ela briga com o irmão. Então os rótulos, eles são perigosos e eles são cruéis. Então olha para dentro de si mesma, né? Será que você anda fazendo isso? Porque como eu falei, gente, é da nossa cultura. E hoje a gente já sabe que muitas coisas não são legais. Pela ciência, né? A ciência, ela é nossa grande companheira. Os cientistas pesquisam, eles vão a campo, eles estão lá trabalhando para ensinar para a gente como a gente pode ser melhor. E no campo da educação, como a gente tem contribuição? Nossa, da neurociência, da psiquiatria, da pedagogia, né? Então é muita gente nos ajudando. A psicologia. Então nós vamos ser bobos de deixar passar? Não, né? Então, olha, não rotula seu filho, não. Né? Não rotula, corta isso, porque isso vai provocar briga. Porque é o seguinte, nas brigas entre irmãos, a gente sabe que é natural, mas a maneira que a gente vai lidar com isso vai fazer a diferença. E tem ações que a gente pode tomar que vão ajudar o clima a ficar melhor, o ambiente ficar cooperativo, o ambiente ficar flexível, um ambiente em que todo mundo se sente satisfeito, né? Quando os conflitos vêm, não se sente lesado, e isso é crescimento, né, gente? Não é sofrimento, é crescimento. Então, ó, terceira dica, não rotula, tá? Mais uma dica, não compara, né? Ficar comparando um filho com o outro. Nossa, meu Deus, comparar uma criança com a outra, né? Com o primo, com o vizinho, com o irmão. Isso vai, gente, é impressionante, né? Aí vai, no nascimento do dentinho, um nasceu o dentinho primeiro, a gente fica preocupada. Aí a gente, eu tô falando da criança, mas é a gente, porque nós também fomos crianças, né, gente? Nós também sofremos comparações, né? E às vezes as mães, os pais da gente nem sabiam que isso era ruim, mas a gente já sabe, né? Então fica lá. Ai, mas um andou primeiro do que o outro. Nossa, esse negócio de alfabetização, então, meu Deus, que crueldade, né? Um leu primeiro, o outro não leu, não sei o quê. As crianças têm o seu ritmo, cada uma tem o seu tempo. É difícil pra gente? Não tô falando que é fácil, não, mas a gente, porque quando a gente vai aprendendo, né, a gente vai se repertoriando, e é muito legal, gente, eu aprendi isso lá no comecinho da minha carreira de professora, né, na educação. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa escutar as pessoas falando, porque a gente fala na educação, a gente vai se repertoriando, né? Porque na hora que você tem que tomar uma ação ali, na hora da raiva, na hora né, que você não consegue pensar, você tira lá de dentro aquela boa solução que estava lá quando você estudou, quando você ouviu o outro, quando você assistiu uma live, né? As coisas vão ficando em você. E aí vai fazendo aquela combinatividade, né? Eu acho isso muito legal, aprendi com o Murilo Gun. Você escuta uma coisa, né? Entra por aqui, aí vai lá, combina tudo na sua cabeça com as suas experiências de vida, com a sua história, com os seus estudos, e sai coisa boa, né? Porque você fica inspirada. Então, é muito importante a gente entender que tem coisas que a gente faz que prejudicam o outro, e esse outro é quem? É nosso filho, né? Então, vou ficar comparando meu filho, para com isso, né? O seu filho é o seu filho, ele é uma pessoa, é um ser humano que tem muitas qualidades, tem muitas coisas boas, que tem defeitos também, que tem limitações também. Quem não tem? Não é? A nossa perfeição, ela vem porque a gente é imperfeito, né? Porque a gente é imperfeito, a gente é aprendiz, a gente só para de aprender o dia que a gente morre. Enquanto o coração tá batendo, enquanto tá respirando, você tá aprendendo alguma coisa, né? Tá vendo aqui, ó, a Lília falando, né? Verdade, a Alice não só quem falou primeiro, mas em muita coisa. É isso mesmo, as crianças são diferentes umas das outras, né? Eu não entendi muito bem o que você falou, Lilian.
Mas é isso, cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. E outra coisa importante também, gente, que eu queria falar com vocês sobre essas questões das brigas, né? É legal vocês terem momentos divertidos em família. Então, aquela mãe que colocou, que agora eu esqueci o nome, sobre um filho ficar provocando o outro, né? É muito importante a gente pensar que é legal também a gente criar um clima leve em casa, né? Assim, eu sei que às vezes fica muita coisa pesada pra gente, né? Mas isso que eu tô falando pra vocês aqui, eu entendo como um desenvolvimento pessoal, sabe, gente? Porque a gente leva pra vida, né? Então, você tornar aquele ambiente mais leve é bom pra gente, né? Então, brincar com as crianças, ter aquele momento ali de diversão. Ontem, aquela postagem que a equipe do Mães que Educam colocou, falava assim sobre sessão pipoca, né? Então, é uma sugestão que a gente dá, mas que abrange outras coisas, né? Então, você pode fazer um piquenique na sala, você pode pegar a caixa de brinquedos, jogar tudo no chão e brincar com seu filho, ter aquele momento, né? Para vocês rirem, se divertirem, porque nesse momento pode vir conflitos, né? Pode haver conflitos ali, da criança não querer esperar a vez dela querer trapacear no jogo, né? Então, são momentos que dentro de um contexto lúdico, você vai ensinando para o seu filho a lidar com os conflitos que vêm da convivência, né? Então, esperar a vez para falar, esperar a vez para jogar, esse brinquedo foi dividido, cada um tem a sua parte. Então, isso tudo é aprendizagem. Então, tenha momentos aí na sua casa para vocês brincarem juntos, tá? Mas, toda história tem um mas, né? É importante também que você tenha, se possível, né, gente? Porque a rotina acaba te dando esses momentos para você estar com cada filho separado. Às vezes, uma conversa simples, né, ali enquanto você faz uma comida junto com seu filho, ou que você tá dando banho nele, ou que você tá lendo uma história para ele, sabe, aquele momento só mãe e filho, assim, porque a ligação da mãe com o filho, ela é muito visceral, né, ela é físico, né? Então, às vezes, a criança precisa estar sozinha com a mãe, sabe, de estar ali com ela, de uma maneira assim mais íntima, né, pessoal, mas com mais cumplicidade, para poder simplesmente ter a mãe ali, sabe, olho no olho, fazendo alguma coisa, conversando. Isso é bom, né? Então é legal, e acaba que a rotina dá pra gente esses momentos e a gente não valoriza, né? A gente não sabe que é importante. Isso é legal. E eu tava falando desses momentos únicos em família, né? Eu até esqueci de compartilhar com vocês que o Clubinho da História, ele ajuda muito nisso, né? Quem é assinante aqui sabe disso. Inclusive, na primeira caixinha, vem a capa preta, né? A capa preta é um desafio que a gente propõe para as famílias e vai na primeira caixinha, que é de vocês cobrirem, né? Assim, ó, com a capa preta, cobrir a televisão, cobrir o computador, colocar os telefones celulares lá tudo debaixo da capa preta, aí fica lá tudo em off, né? Desligado, enquanto vocês brincam. E aí é o momento Clubinho da História, né? O momento família ali. Tá lá a televisão que parece um canto da sereia, né? Principalmente agora nesses dias de isolamento social. Nossa, a gente fica querendo ver a notícia, ver a série no Netflix, não sei aonde, não é? E aí esquece desses momentos em família. Assistir um filme é legal também, mas não é só assistir filme, tem outras coisas, né, que proporcionam olho no olho, escuta, desafio, conflito, né? Então isso é legal. E o Clubinho da História dá isso, né? E dá um acervo de livros, que uma contação de história, gente, nossa, as histórias nesse momento de isolamento social, elas são fundamentais, necessárias, né? Pra gente poder dar conta de lidar com isso. Imagina um momento que você senta no chão e aí o papai vai ler a história naquele dia. Aí outro dia vai ser seu filho, né? Vocês vão revezando, fazendo um rodízio.
Nossa, ler poemas, uma delícia, né? Aí vai ser, e como eu falei, acaba aparecendo um conflito ali e que vai ser resolvido num ambiente, num contexto mais lúdico, né? E outra coisa importante também, né, gente, que não posso deixar de falar aqui, que você também precisa dar um tempo para os filhos de vocês, deixar eles também brincarem sozinhos, ter o tempo deles lá, né? Ou brincam eles lá entre eles, ou um brinca cada um para um lado. Isso é importante também, né? A gente precisa ter o tempo da gente respirar. Com a criança é a mesma coisa, né? Ela também precisa de um tempo, né, sozinha, brincando com o brinquedinho dela ali, com o livro, ou sem fazer nada. A criança não tem que estar o tempo todo, né, produtiva. Então, sobre briga com irmãos, né, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da atividades escolares que a mamãe falou aqui no Facebook, tá? Mas eu quero, quem tá chegando agora, queria só dar uma pincelada aqui rápida, né? Como lidar com brigas entre irmãos. Primeiro, lembrar que brigas são normais, que acontece mesmo, é da nossa natureza, né? Mas a maneira que a gente vai lidar que vai fazer a diferença. Então, criar um ambiente favorável, né? Um ambiente em que há cooperação, em que há olho no olho, em que há escutativa, em que há ganha-ganha, né? Um ambiente em que as pessoas se sentem satisfeitas com o resultado daquele conflito, daquela solução para o conflito. E resolver pela conversa, ouvindo os dois lados ou os três lados, ouvindo as crianças proporem soluções. E se elas não derem conta, você pode propor solução, né? Mas não é colocando no cantinho do pensamento, não é batendo, não é escondendo o objeto da desavença, né? Se for o objeto da desavença que vai resolver. Então, é pela conversa. Não comparar uma criança com a outra, não rotular as crianças, procurar ter momentos em família divertidos para vocês rirem, para vocês se divertirem, momentos com cada um também, e deixar as crianças sozinhas também. E lembrando, gente, uma coisa muito importante, o conflito, já falei aqui em outra live, ele é inevitável, ele é natural, ele é inafastável, ele é processo. Processo porque o conflito, ele traz aprendizagem, né? Ele pode ser, sim, construtivo. Ele pode, sim, ajudar muitas crianças a se desenvolverem bem melhor, né? E sobre as atividades escolares, né, que a mamãe colocou aqui, é muito importante, gente, que vocês organizem a rotina, né, na casa de vocês, tenha tempo para fazer as coisas. Eu sei que é difícil, né? Nossa, eu fico aqui me policiando com a rotina, né? Fazer tudo direitinho no mesmo dia. Tem 40 dias que eu tô tentando arrumar os meus armários e não consigo, né? A gente tem uma pilha de livro aqui para ler, eu não consigo, né? É muito difícil. Logo que começou o isolamento social, eu falei aqui numa live que eu ia ler uma história todo dia. Não consegui, gente. Separei as histórias, planejei e não dei conta. Então tá difícil para todo mundo, mas vai passar, daqui a pouco tá tudo bem. E as atividades escolares é algo que caiu assim, né, de paraquedas no colo das famílias. As escolas estão agindo também meio que empiricamente, né? Elas não sabem direito o que fazer, mas elas precisam ou entenderam que tem que manter um vínculo com as crianças. Então, vocês têm que ir mais de boa, né? Pegar leve, fazer o que dá e ter uma rotina, né? Isso é muito importante, gente. Isso salva, né? Quando a gente começar a derrapar, a gente retoma, né, com as crianças. Então, a criança tem que ter o horário para almoçar, horário para jantar, horário para fazer a lição de casa, né? A hora do banho. Claro que às vezes vai ficar mais solto, tem dia que vai dar errado, mas a gente precisa manter uma rotina, né? Para não ficar tudo muito, muito doido, né? As coisas ficarem mais desgastantes do que já está sendo. Então, o que eu falo das atividades escolares é isso. Incluam as atividades na rotina, não tenham medo de questionar a escola, né?
de dar a sua opinião, de falar que você não está dando conta, que está difícil. E confiar, né? Confiar no seu filho, confiar na escola e confiar em você também, que vai dar tudo certo, né? Então, ó, gente, eu tô vendo aqui. Ah, tá. Entendi, Lília, que você concordou, né? Entendi. A Simone tá falando aqui, os meus brigam demais, mas não conseguem ficar longe um do outro. É assim mesmo, né, Simone? Mas é legal, Simone, porque essas brigas, tá vendo como é que é legal a sua observação, né? As brigas acontecem mesmo, mas as brigas não estão afastando eles, né? Isso é muito legal, gente. Isso é porque certamente o ambiente é favorável, a sua maneira de conduzir os conflitos, né? É muito legal, tá vendo, gente? Nossa, é muito bacana. A sua filha e a sua sobrinha brigam muito. Quem tá falando aqui? Tá passando muito rápido. Bom, gente, eu vou ler tudo aqui, tá? Que vocês escreveram. Eu gosto muito de ler, porque é o que vocês escrevem aí que são assuntos para as lives, né? Mas olha só, lá no YouTube tem muitos vídeos meus que falam sobre brigas entre irmãos, que falam sobre ciúme do irmão que acabou de chegar. Então vão lá no YouTube, assistam os vídeos. No Facebook tem muitas lives. Eu já fiz live sobre briga entre irmãos com outras dicas. Então vão lá também, podem dar uma olhadinha. Tem blog com artigos. Tem o Instagram, que eu tô sempre postando, né, dando conteúdo. Tem os destaques lá, que fala de birra, que fala de quarentena, que fala de várias coisas, né? Então, acompanhem, né? Curtam, coloquem comentários, porque a rede vai crescendo, vai se fortalecendo. É muito legal, né? Então, eu quero agradecer todo mundo, por vocês estarem aqui. A Lorena tá perguntando, rótulo positivo? Lorena, rótulo é sempre perigoso, porque as crianças, como eu falei com você, a gente não é, a gente está. Então, você pode elogiar, né? Elogiar o esforço que ele fez, sabe? Elogiar, porque a gente gosta de ser elogiada, mas tem que ser com verdade. Então, por exemplo, se o seu filho fez o para casa legal, se ficou bacana, elogia, nossa, que bacana, eu vi que você fez de um jeito super legal, que você se esforçou, olha como é que o resultado foi bom. Um desenho, por exemplo, às vezes a criança faz um desenho, né? Ela faz um desenho e ela mesma achou o desenho horrível. E aí ela vai te mostrar, aí você fala assim, nossa, que lindo! E sabe, você pode até ter achado bonito, mas você faz aquilo de um jeito meio assim, que a criança não acredita, né? E aí você tem que ser com verdade, né? O que você gostou nesse desenho? Olha, eu achei bonito o seu desenho, você ocupou a folha inteira, ou você fez esse traço aqui que me lembrou alguma coisa, eu gostei dessa combinação de cores que você fez aqui. Então, a gente tem que ser, gente, é verdadeira. Né? É claro que aquela produção, ela, ainda mais que a dos filhos da gente, né? Sempre tem algo positivo, tem algo legal. Então, o elogio pelo processo, o elogio, principalmente adolescente, gente, nossa, eles são muito espertos, né? Então, não vai querer mentir, sabe? Que a criança vai perceber, né? Então, rótulo, ele é sempre perigoso, porque às vezes você fala assim, nossa, você é bonita, mas, sabe, eu não me sinto bonita, não, olha, o seu cabelo, né, a cor do seu cabelo é bacana, a gente tem que procurar verdades, entendeu? Ser assim, mais transparente, não é de qualquer jeito, não é ficar elogiar por elogiar, porque a criança percebe, a criança sente. Lá no YouTube tem vídeo meu disso, né, explicando mais, falando mais. Tá bom? Bom, pessoal, agora já tá quase na hora do Instagram cortar, né? Então, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada por permitirem que eu
entre na casa de vocês, né? Que eu converse com vocês. Parabéns por estarem aqui, porque isso, como eu falei, é desenvolvimento pessoal, né? A gente está melhorando como pessoa, porque cada live que eu faço, eu aprendo muito com vocês. Muito, muito, muito. Cada depoimento que tá aqui, né? Cada dúvida que vocês trazem, cada pergunta que vocês trazem, cada questionamento que vocês trazem. E eu acho que é bacana, é isso, essa troca, a gente conversar, vocês pararem para pensar. Não tem receita, né, gente? São dicas, sugestões, inspiração para a vida da gente, né? Possibilidades. Então, ó, beijo para todo mundo, amei estar aqui. Beijo meu pai e minha mãe que devem estar me assistindo aqui na live. Beijo para todo mundo, tá? E ó, semana que vem, no outro domingo já é Dia das Mães, né? Então a semana que vem eu vou preparar umas coisinhas bem legais pra gente, né? Porque é bacana, né? A gente a maternidade, ela é um combo, né? Com alegrias, com tristezas, com medos, com tantas coisas, com desafios. Então é bom a gente poder acarinhar um pouquinho a gente, né? E tudo que eu faço aqui para vocês, eu tô fazendo para mim também, né? Eu tô aprendendo também. Cada vez que eu sento para preparar a live, para escrever os depoimentos que vocês escrevem, porque eu também tenho desafios, dificuldades, todo mundo tem, né? E é uma troca muito gigante aqui, né, nas lives. É muito bacana. Até a próxima. Beijo, fico muito feliz. A Lideia, Ana, Priscila, Tuca aqui no Facebook, Kelly, Priscila, Elaine, obrigada para vocês todas. Natália, muito obrigada. E agora eu vou assistir uma outra live. Eu vou assistir uma live agora. E depois, sabe o que nós vamos fazer hoje? A gente vai assistir um filme juntos. Assim, nós aqui em casa, um filho meu na casa dele e o outro filho na casa dele. Aí a gente tem um aplicativo, né, que a gente baixa e aí permite que todo mundo faça comentários e tal. Vai ser bem legal. A gente vai estrear isso hoje. E eu conto pra vocês aqui se foi bom, tá? Beijo, tchau, tchau. Boa noite para vocês, bom fim de semana. Fiquem tranquilas, porque isso tudo que a gente está vivendo vai passar. Daqui a pouco a gente tá de novo na rua, né? Beijo para vocês e fiquem em casa. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Deixa eu encerrar aqui, porque ele já vai cortar a gente. Espera aí.